Por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu quero pedir licença para aqueles que estavam aqui na semana passada de manhã, quando nós tivemos apenas um culto. Eu preguei essa mensagem de manhã, domingo passado, mas como dizem os cientistas que dentro de 48 horas vocês já se esqueceram de 80% do que eu falei no domingo, então na terça-feira vocês já esqueceram de tudo, eu vou pregar de novo a mesma mensagem. Amém? Muito bem, só que agora com um pouco diferente do que foi domingo, usando o mesmo texto, mas eu gostaria de falar sobre a transformação total que o Evangelho pode causar na vida de uma pessoa. Você concorda com isso? Amém. Muito bem. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E nós vamos ler alguns versos agora, mas eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Não feche não, tá bom? Atos 9, começando do versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-lo presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta aí, tá bom? Senhor Deus e Pai, mais uma vez agradecemos ao Senhor pela Tua palavra e pedimos discernimento do Teu Espírito Santo para entendê-la e aplicá-la às nossas vidas, Senhor Deus. Nos abençoe, Pai, nós te pedimos, e Senhor, que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam dadas a Ti, porque só o Senhor é merecedor dessas coisas, Senhor nosso Deus. Nos ajude, nos capacite, em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Amém. Irmãos, eu decidi que eu iria pregar de novo essa mensagem para vocês, porque vocês sabem que nós estamos numa série, não é isso? E nós estamos numa série onde nós tentamos a cada dia sermos mais efetivos e produtivos no Senhor Jesus. Nós temos como tema do ano 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 5, onde a Bíblia nos ensina que nós devemos agregar várias coisas à nossa fé, para que nós possamos ser efetivos e produtivos no Senhor Jesus, ok? Vocês que já estão acompanhando há vários domingos, vão saber do que eu estou falando. Para quem não sabe, está tudo no YouTube, se você quiser ver, tá bom? Pode procurar lá, Clifford Church, a série está toda lá. Mas, para que eu dê continuidade no que eu gostaria de falar, semana que vem, iniciando, porque depois tem um culto de novo, por causa da churrasco para a comunidade, então é por aí, daqui umas 2 semanas, 3 semanas eu vou começar uma nova série, só que eu vou dar continuidade. Então, para que faça sentido do que eu vou falar lá, vocês precisam ouvir o que Deus falou comigo de novo essa semana, porque Deus falou comigo de novo, de maneira diferente, coisas diferentes, no mesmo texto que eu acabei de ler. A palavra do Senhor é simplesmente fantástica. Amém? Amém? Assim como o nosso Deus, o nosso Senhor, que ouve as nossas orações, né, Mateus? Ouve as nossas orações, trouxe o Mateus para cá, trouxe a Ivone, trouxe a mamãe, ouviu as minhas, trouxe a minha mãe, trouxe meu irmão, trouxe minha cunhada, trouxe minha sobrinha, Ele ouve as nossas orações. Minha mãe falou hoje para mim: nossa, quem imaginaria que eu estaria aqui hoje na Inglaterra e ver você pregar na sua igreja? Né? Ela só vê pelo YouTube. E quando eu vou ao Brasil, mas hoje ela está aqui, né? E não chora não, hein, mãe? Pelo amor de Deus. Chora não. Amém?
Vamos lá então. O livro de Atos é um exemplo incrível, gente, para nos encorajar a sermos uma igreja efetiva e produtiva no Senhor Jesus. No livro de Atos, você vai encontrar exemplos de pessoas fervorosas na oração, de pessoas fervorosas na pregação do Evangelho, de pessoas fervorosas, obedientes ao Senhor, cheias do Espírito Santo, obediente, orando sempre e obedecendo, principalmente obedecendo ao Senhor. O livro de Atos dos Apóstolos é uma iniciação da igreja primitiva. E você já notou que Atos dos Apóstolos não termina? Atos dos Apóstolos não tem fim. Porque nós somos a continuidade de Atos dos Apóstolos. Eu e você e eu, nós somos a continuidade de Atos dos Apóstolos, ok? Hoje, então, eu gostaria de falar com vocês sobre a transformação que acontece na vida das pessoas que têm um encontro verdadeiro com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e a transformação que isso acarreta, e não só nas pessoas, mas aqueles que estão em volta também. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela não só nos constrange, ela constrange aqueles que estão ao redor. Ela só não me transforma, mas através da minha vida ela transforma aqueles que estão ao redor também. É isso que a palavra do Senhor faz. Então é disso que eu quero falar essa noite. Nós então acabamos de ler nas Escrituras, eu estou acelerando um pouco aqui porque o tempo já está avançado, tá bom? Então, desculpa, Neuza. Deixa eu molhar o bico aqui, peraí. Isso é para você aprender a não ficar tanto tempo sem traduzir. Ok, vamos lá. Então, nós acabamos de ler aqui, né, jovem pastor Kleber? Pastor Kleber tirou a barba, está 10 anos mais novo. Olha que beleza. Será que faz assim comigo também? Acho que eu vou fazer também. Nós acabamos de ver aqui um homem chamado Saulo. Quem era Saulo? Saulo era um homem mau. Saulo era um perseguidor. Saulo, ele prendia os crentes no Senhor Jesus, ele perseguia a igreja do Senhor Jesus. No capítulo 7, no final do capítulo 7, começo do capítulo 8, nós vemos que Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, estava sendo apedrejado. Por quê? Porque estava pregando o Evangelho. E adivinha onde estava Saulo? Ali, consentindo na morte de Estevão. Diz alguns historiadores que talvez Saulo estivesse ali, de braços cruzados, com aquele sorrisinho aqui no canto da boca e falando, isso poderia acontecer mais vezes. Isso poderia acontecer mais vezes. Ele deu a sua aprovação. Quando eles estavam jogando pedras em Estevão, ele gostava do que ele estava vendo. Vocês já imaginaram isso, gente? Vocês já imaginaram isso? O ódio que existia no coração daquele homem? Por quê? Porque as pessoas estavam pregando o nome do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 9, então, nós vamos ver acerca desse poder do Evangelho, o que ele pode fazer na vida desse tipo de pessoas. Deus, então, ele se apossa do coração desse perseguidor da igreja e vai o transformar num pregador do Evangelho. Ele passa de perseguidor e vai se tornar um pastor. Ele passa de um blasfemador do Evangelho para se transformar um pregador do Evangelho. Olha que transformação fantástica, que só Deus, só o Evangelho, só o Senhor Jesus Cristo, só o Espírito Santo pode realizar na vida de uma pessoa. Você quer mudar? Conheça o Evangelho. Você quer ser transformado? Conheça o Evangelho. Conheça. O Evangelho te transforma. O Evangelho transforma você num pregador também, mas de um perseguidor, de um blasfemador. Sabe por quê? Porque o Evangelho te apresenta Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo morto, mas te apresenta um Jesus Cristo ressurreto, vivo, e que vai voltar. Ele vai voltar para buscar a igreja dele. Ele vai voltar. É esse poder que transforma as pessoas. Então a primeira coisa que eu quero falar essa noite com vocês é: o Evangelho precisa ser anunciado.
O Evangelho tem necessidade de ser anunciado. Esse é o nosso chamado. O Senhor Jesus, antes de ascender de volta ao Pai, disse o quê para os seus discípulos? Vão e façam o quê? Pregue o Evangelho, pregue as boas novas. Vão e façam discípulos de quantas nações? De todas as nações. Não só do Brasil, não só da África, não só da Inglaterra, não só da Europa. De todas, absolutamente todas as nações. Esse é o nosso chamado. Se você diz que você é crente no Senhor Jesus Cristo, você tem esse chamado na sua vida. Aí você vira e fala, mas eu acho que esse é um chamado só para o pastor. Não é não. Pastor é chamado para pregar, para pastorear a igreja, amém. Missionário é chamado para ir para o campo, pregar para as nações, amém. Mas você é chamado para pregar onde você está. Você é chamado para pregar onde você está. Onde você tem pregado? Onde você tem compartilhado as boas novas do Senhor? O Evangelho precisa ser anunciado. Lembre-se, para que Paulo se tornasse um perseguidor da igreja, alguém falou do Evangelho para ele. Ele ouviu falar do Evangelho. Ou se ele não ouviu diretamente alguém falando acerca do Senhor Jesus, ele ouviu que alguém estava pregando acerca do Senhor Jesus, não é isso? Senão como é que ele ia saber? Ele só soube que o Evangelho estava sendo anunciado, pregado, espalhado, porque estava sendo pregado, anunciado e espalhado. Por isso ele virou perseguidor da igreja. Verso 8, o capítulo 8, verso 3, diz que Paulo ele assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os encarcerava na prisão. Nós então acabamos de ler no começo desse capítulo, versos 1 e 2, que Paulo perseguia a igreja do Senhor Jesus. Ele perseguia a igreja do Senhor Jesus. E veja bem, ele perseguia as pessoas que eram chamadas as pessoas do caminho. Olha que coisa fantástica, gente. Que caminho que é esse? Será que ele tinha em mente, ou será que ele ouviu, ou será que as pessoas se diziam que, lembrando que eles eram do caminho, porque eles lembravam de João 14,6, quando Cristo disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, os crentes eram chamados de as pessoas do caminho, porque eles criam que o Senhor era o caminho, a verdade e a vida. Você crê nisso? Amém. Amém. Nós precisamos crer nisso. Então, por isso, o Evangelho precisa ser anunciado. Esse movimento, o cristianismo, ele era conhecido como as pessoas do caminho. Como as pessoas do caminho. Então, gente, nós não podemos nos calar. Saulo, ele está como um animal selvagem atrás da sua presa. A Bíblia descreve ele assim, como um animal selvagem atrás da sua presa. Já assistiu Discovery Animal? Quem já assistiu? Já viu lá as imagens dos animais selvagens atrás da presa? Eles param? Para não, amigo, até pegar. É até pegar, derrubar, matar e comer. Literalmente. Eles não param. É assim que a Bíblia descreve Paulo acerca dos crentes, atrás dos crentes, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Essa é a intensidade do ódio de Paulo. Ele respirava morte, ele respirava ódio. Gente, Jerusalém para Damasco são 240 quilômetros. O homem foi a pé para prender os crentes. 240, é uma semana caminhando. Hoje em dia a gente faz aí com os carrão que tem aí, né? 240 quilômetros, a gente faz 1h30, 2 horas. Depende, né? De quem seja. Né? Né, Júnior? O Júnior até fez assim, ó. Né? Mas, gente, o cara foi uma semana. Era uma semana para ir, para pegar os crentes e voltar para trás uma semana. Ou seja, ele estava decidido que ele queria fazer isso. Mas, versos 3 e 4, leia comigo. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Que humilhação para esse homem. Saulo, o grande perseguidor da igreja. Saulo, que foi criado e treinado aos pés do grande Gamaliel. Saulo, rico,
com posses, cidadão romano, por direito, humilhado, posto no chão. Por quem? Por aquele que ele perseguia. Que humilhação para esse homem. Ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Ele tinha tudo. Ele tinha posses, ele tinha estudo, ele tinha coisas materiais, ele tinha inteligência, mas ele não tinha Cristo. Então ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Ele mesmo diz, ele fala acerca de si mesmo, ele diz: eu sou um hebreu dos hebreus. Ele era um fariseu, um mestre da lei. Mas isso não valia de nada. Mais para frente ele vai dizer que isso tudo ele tem como esterco. Não presta para nada. Por causa de Cristo. Deus o humilha. Ele está na rota e a glória de Deus brilha dos céus e ele ouve uma voz. De quem era essa voz? Do próprio Senhor Jesus. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Jesus então responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Saulo não estava perseguindo Jesus, estava? Saulo não estava perseguindo Jesus. Jesus não estava lá? Pelo menos não em carne e osso. Saulo estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus. E aí nós percebemos a conexão forte que nós temos com o Senhor Jesus e com a palavra dele. Quem persegue a igreja do Senhor Jesus, persegue o Senhor Jesus. Quem honra a igreja do Senhor Jesus, honra o Senhor Jesus. Se você blasfema acerca da igreja, você está blasfemando contra o Senhor Jesus. Se você glorifica no bom sentido, se você honra a sua igreja, você está honrando o Senhor Jesus. Se você honra a igreja de Cristo na terra, você está honrando a Ele também. Então nós precisamos prestar atenção nisso. A conexão é muito forte, gente. Nós não podemos sair por aí achando que nós somos qualquer um. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos responsabilidades como crentes no Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos sair por aí vivendo de maneira dissoluta, não. E eu estou falando aqui que nós somos diferentes porque nós somos separados pelo Senhor e para Ele e para a glória dEle. Então nós não podemos viver da maneira que queremos, porque hoje nós não somos mais de nós mesmos, nós pertencemos a Cristo. Ele nos comprou com o seu sangue, portanto nos tornamos escravos dEle. Embaixadores de Cristo, escravos de Cristo, seguidores, discípulos de Cristo. Amém? Versos 6 a 9. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego e não comeu nem bebeu. Saulo foi totalmente humilhado de uma maneira significativa. Ele foi prostrado ao chão, ele ficou cego, ele não comeu, ele não bebeu, ele foi humilhado pelo Senhor Jesus. Porque a glória é somente dele. A glória tem que ser só de Jesus. Ele não divide a glória dele com ninguém, absolutamente ninguém. Deus não se impressionou com a religiosidade de Paulo. Ele não se impressiona com a sua religiosidade. Deus, na verdade, Deus não está nem aí com a sua religiosidade. Sabia? Deus está interessado naqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus está interessado naqueles que se prostram diante dele em reconhecimento do quão fraco eles são. Deus está interessado naquele que se prostra e pede perdão pelos pecados. Deus não está interessado em religiosidade. Sabe por quê? Porque se Deus estivesse interessado em religiosidade, não existiriam guerras. Não existiriam, existiriam? Existiria atentado terrorista? Para quê? Existiriam tanta gente passando fome num lugar onde é tão rico, por exemplo, em alguns países da Ásia? Lugares ricos, cheios de petróleo, e tanta gente passando fome. Por quê? Religião.
Então Deus não está interessado nessas coisas. Então nós vemos que a partir daqui, Deus começa a transformação na vida de Paulo. Ele vai de perseguidor a pregador. Ele deixa de ser aquele que se apodera dos outros e é apoderado pelo próprio Deus. Você já foi apoderado por Deus? Já? Já foi? Você já nasceu de novo? Assim como o Senhor disse para Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. O seu velho eu tem que morrer. E você tem que nascer de novo no Espírito. Paulo, o homem que vai escrever 2/3 do Novo Testamento. É esse homem, perseguidor. Está vendo o porquê da importância da pregação do Evangelho? Aquele que um dia você nunca imaginou, você vai ver um dia pregando. Meus amigos lá no Brasil falam isso. Ah, Leandro, você... eu. Até a Paty, né? A Patrícia me lembrou hoje de um amigo meu, que a gente estava conversando, e a gente não sei onde é que, não lembro quem foi, também não lembro onde é que a gente estava. Mas eu falando algumas coisas acerca disso, acerca daquilo outro, o que Deus fez na minha vida, o que isso, o que aquilo outro. E aí ele falou, Leandro, agora só falta você virar pastor, né? Eu falei, pois é, já sou há 3 anos, na época. Aí ele, pois é isso aí. Aquele que você nunca imaginou que estaria pregando o Evangelho, né, mãe? Pois é. Aquele que você nunca imaginou. Está vendo a importância de pregar o Evangelho? Está vendo a importância da pregação do Evangelho na sua vida, Beth? 32 anos atrás, onde você está hoje? Alguém imaginou que você se tornaria uma contadora de histórias ao redor do mundo? Já foi para a Alemanha, já foi para Portugal, já está aqui na Inglaterra. Já é uma internacional. Né? Já imaginou isso? A pregação do Evangelho é poderosa e ela precisa ser anunciada. Nós precisamos pregar o Evangelho. Alexander McLaren, um escritor, disse assim, que o cristianismo não sabe o que é um caso sem solução. Vocês ouviram isso? O cristianismo não sabe o que é um caso sem solução. Amém? Ui. Arrei fever. O cristianismo não conhece caso sem solução. O Evangelho precisa ser anunciado. Meu segundo ponto, eu já disse no começo, o Evangelho une as pessoas. O Evangelho une as pessoas, César. Viu, Bruno? O Evangelho une as pessoas. Mateus. Eu estou falando desses 3 aqui, mas tem outros vários exemplos aqui. Eu estou falando dos 3 porque foi uma conexão muito legal. Sabe, a gente conheceu um grupo, de repente um liga para mim e fala assim, olha, meu filho está indo, dá para você dar uma força para ele aí? Opa, vamos ajudar, está aqui, ó. E aí, de repente, o outro liga e fala, tem um grandão indo também, acolhe ele aí, vamos também. E aí o César lembra da gente, entra em contato com a Paula, vamos lá também. O Evangelho une as pessoas, gente. O Evangelho une as pessoas, gente. Amém. Precisa pregar o Evangelho. O Evangelho nos une. É por isso que nós somos chamados de irmãos. Porque nós somos irmãos e irmãs em Cristo. Nós somos unidos pelo Evangelho, pelo amor de Cristo. É por isso que nós estamos aqui. O Evangelho une pessoas que você nunca imaginaria que estariam juntas. Você nunca imaginaria que estariam juntas. Você concorda comigo? Você conhecia, a não ser a sua esposa, o seu esposo, ou irmão, você conhecia essa pessoa que está aí do seu lado? Isso aqui veio lá dos confins da Bahia. Lá dos confins da Bahia, nunca imaginei que eu ia conhecer, e já me levou para conhecer a Bahia. O outro veio lá de Goiânia. Tem outros que veio lá do interior de São Paulo, que nem eu, lá na divisa com o Mato Grosso do Sul, lá onde o Júlio perdeu a bota, longe pra caramba, quente, Paraná, tem uns do Paraná também aqui. Tem vários. Olha lá. Você já imaginou? É assim que o Evangelho faz.
E aí nós chegamos aqui e nós chamamos, ô irmão, ô irmã, nós já somos família, porque nós somos unidos em Cristo por Cristo. É por isso que nós chamamos de irmãos. E aí, o verso 10 diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Agora você imagina Ananias. Eu falei essas domingo passado, né? Imagina agora Ananias. Deus chama seu nome. Chama seu nome agora. Pastor Kleber, Pastor Leandro, Pastor Macmillan. Aí você diz assim: eis-me aqui, Senhor. Feliz da vida. O que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer me enviar? Né, você diz. Aí o Senhor Jesus vira para você e fala assim: sabe aquele perseguidor? Sabe aquele que mata crente? Vai lá. Vai lá. Fala com ele. Fala com ele. Ele está orando e já tá te esperando. Fica tranquilo. Mas Ananias fala: manda lá o Eduardo, a Jennifer, o Marcos, que é chorão, talvez é mais emotivo, né? Sim. Mas manda outro. Eu não, Senhor. Gente, é assim que nós fazemos. É exatamente assim que nós fazemos. Nós dizemos: Senhor, eis-me aqui. E aí Deus te chama, você fala: manda o Jean, tem mais tempo. Carol, Juninho, Barbudinho. Manda outro. É assim ou não é assim? É assim com a gente. Quando Deus me chamou para o pastorado, eu falei: Senhor, chama outro. Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir. Aí o Senhor chama você para ser pastor. Aí você fala: ô, chamado sem jeito. Né? Aí o César perguntou para mim: então é você que é pastor aqui agora, Leandro? Eu falei: sou eu mesmo. Né, César? Mas glórias a Deus. Ele tem me sustentado. Tem sustentado você também. Para me ouvir. Amém? Amém. Isso, fala um amém aí, irmão. Me ajuda. Ananias disse: eis-me aqui, usa-me. Mas é realmente isso que você quer dizer quando você diz isso? Usa-me. É realmente isso que você quer dizer? Porque se for, eis que te digo, varão e varoa, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Mas o problema é que Ele vai usar, quer dizer, problema para nós, Ele vai usar do jeito que Ele quer e não do jeito que você quer. Esse é o nosso problema muitas vezes, porque nós queremos ser usados da maneira que nós queremos. Eu, quando cheguei em Cliff Oak Church, por exemplo, eu sempre trabalhei com criança a vida inteira. Eu era professor de educação física. Eu cheguei aqui, o pastor Wellington estava aqui. Falei: pastor, estou aqui, pronto para ser usado, hein? Quero trabalhar com criança. Ele falou: beleza, senta aí, depois nós conversa. Um ano depois, eu falei: pastor, e aí, não sai não um ministériozinho, nada, para nós brincar com as crianças, fazer alguma coisa? Porque eu estava querendo servir, fazer alguma coisa. Aí ele: não, vamos orar, irmão, vamos orar. Um ano e meio depois, ele chegou em mim e falou assim: olha, nós oramos e gostaríamos que você trabalhasse no Ministério de Missões. Eu falei: pastor, o que isso tem a ver com criança? O que isso tem a ver com criança? Missões. Missões. O que isso tem a ver? Eu falei: é aí mesmo que eu te quero. Eu não, que Deus te quer. E eu servi no Ministério de Missões, aprendi muito. E aí Deus me chamou para outras coisas. E detalhe, nunca trabalhei com criança aqui na igreja. Já faz 14 anos que eu estou aqui. É assim que Deus faz. Sempre trabalhei com esporte. Quando os meninos vieram para cá, eu falei: nossa, agora nasce o Ministério de Esporte aqui nessa igreja. Estou esperando, César, até hoje. Vai que o Senhor está te chamando, César. Amém, amém. Mas é verdade, gente. Deus, Ele vai te usar do jeito que Ele quer. Ele te chama para fazer o que Ele quer que você faça e não o que você quer fazer. Mas não bata o pé e faz essa biquinha e fala: se não for o que eu quero fazer, eu não vou fazer. Não faça isso. Porque só você vai perder. É só você que perde, Deus não perde. Eu, obedecendo ao Senhor, amém. Eu não obedecendo ao Senhor, eu estou perdido. Então ouça a voz do Senhor te chamando.
Ouça o Senhor chamando o seu nome e diga para Ele: eis-me aqui, usa-me a mim. Mesmo com medo. Igual Ananias. Ananias falou: Senhor, será que você não está meio confuso? Chama Pedro. Pedro é mais brabo. Se Paulo fizer alguma coisa, Pedro já dá uma espadada nele, já resolve o problema ali mesmo. Usa Pedro. João é mais amoroso, né, João? Chama João. Não, o Senhor chamou Ananias. Pessoas que você nunca imaginou que estaria juntos, mas o Evangelho os uniu. O Senhor o chamou e disse: é você, Ananias. Versos 11 a 14, o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu o homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Tipo assim: Senhor, você não está sabendo o que você está fazendo. Você não está muito certo do que o Senhor está falando. Olha o dilema desse homem. É um problema, gente. Nós nos sentimos assim, nós temos medo. Nós temos medo. Nós sentimos pavor, às vezes, de pregar o Evangelho. A Adriana passou a semana inteira a flor da pele. Por quê? Porque chamaram ela para participar de um evento fora, que nem ela mesma disse, fora da zona de conforto dela. E ainda, para completar, uma das organizadoras no começo falou assim: olha, Evangelho aqui não pode. Mas aí, Deus, já na sua infinita sabedoria, bondade, misericórdia e poder, falou para outra: aqui sim, pode sim. E ela compartilhou o Evangelho. E a Paula falou do Senhor, ela também falou do Evangelho. Glórias a Deus. Está vendo como não é como você quer? Não é como você quer, é como o Senhor quer. Como o Senhor quer. Quantos de vocês acham que Deus estava preocupado com o poder, autoridade ou força que Paulo tinha? Você acha que Deus estava o quê? Preocupadíssimo com ele. Nossa, não vou mandar ninguém lá, senão ele vai matar todo mundo. Não. Deus humilhou aquele homem. Prostrou ele com o rosto no chão. Deixou ele cego. Quando Deus revela a vontade dele nas nossas vidas, nós fazemos que nem Ananias. Nós tentamos burlar a vontade de Deus, não é isso? Você fala a verdade para mim, responda-me. Você nunca tentou? Senhor, será que é assim mesmo? Você nunca fez isso? Senhor, tem certeza? Mas Senhor, eu quero tanto. Ou eu não quero tanto. A gente faz. Vamos ser honestos uns com os outros. E principalmente com Ele. Vamos ser honestos, nós fazemos isso. Verso 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto vale sofrer pelo meu nome. Uau! Esse é o meu escolhido. Foi ele quem iniciou a salvação na vida de Paulo. Paulo não estava procurando Jesus. Paulo estava perseguindo Jesus. Mas o Senhor Jesus o encontrou. O Senhor Jesus o encontrou. É por isso que a Bíblia nos diz em João 6,44: ninguém pode vir a mim se eu, meu Pai, não o trouxer. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai, vem a Jesus, se o Pai não o trouxer. Do nosso ponto de vista, muitas vezes, parece até que é nós que tentamos encontrar Jesus. Que nós que tentamos amar a Jesus, mas é Ele quem nos amou primeiro. Foi Ele quem nos amou primeiro. Foi Ele quem nos amou primeiro. E Ele mesmo é que começa a obra nas nossas vidas. É Ele mesmo.
Versos 16 e 17. Desculpa, 17. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Olha isso, gente, que fantástico. O homem estava com medo de ir lá. Aí ele poderia ter chegado e feito assim: Saulo, vai que o homem dá um pulo, né? Mas não. Ele pôs as mãos e disse: irmão Saulo. Deus já tinha dado a ele aquela paz que excede todo o entendimento. Ele já havia dito para ele: fique tranquilo, só faça o que eu estou mandando, só me obedeça, o resto quem faz sou eu. Vai lá, onde eu estou te mandando, porque eu já falei com ele também, e ele já está te esperando. Eu já disse a ele: um homem chamado Ananias vai vir aqui, e vai pôr a mão em você, e vai orar por você, e adivinha o que vai acontecer? Você vai ser totalmente transformado. E aí eu vou te mostrar o quanto vale padecer pelo meu nome. Eita! Eita! Aparentemente é a partir dali que Paulo se transforma realmente. O que acontece? Aquela coisa que estava atrapalhando a visão, caindo como se fossem escamas dos seus olhos, ele voltou a ver, e adivinha o quê? Pulou, levantou e foi batizado. Você está vendo como ele já tinha ouvido o Evangelho? Vocês percebem aqui como ele tinha ouvido o Evangelho? Alguém falou para ele: crê no Senhor Jesus, seja batizado. E seja batizado. Na hora ele pulou e falou: próximo passo, batizar. Eu tenho que ser batizado. Eu tenho que ser batizado por quê? Porque o Senhor Jesus ordenou que eu fosse batizado. Eu tenho que ser batizado por quê? Porque os outros precisam saber que eu hoje pertenço ao Senhor Jesus. Eu preciso declarar para todo mundo que antes eu era perseguidor, mas hoje eu sou um seguidor. A obediência. Ele obedeceu na hora, ou seja, ele já tinha ouvido o Evangelho. Ele tinha ouvido. Alguém falou para ele: querido, crê e seja batizado. Crê e seja batizado. Daqui um mês, nós vamos ter aqui um culto de batismo. Quem ainda não é batizado aí? Vamos pensar no assunto, hein? Gente, quando eu cheguei aqui nessa igreja, tinha gente que estava na igreja há 25, 30 anos e não tinha sido batizado ainda. Ouvindo o Evangelho, domingo após domingo, e não tinha sido batizado ainda. Por que você nunca foi batizado? Ah, não sei. Como assim? Não. Gente, esse é um processo natural. Você crê no Senhor Jesus, você é batizado em seguida. É uma proclamação pública da sua fé no Senhor Jesus. Você precisa fazer isso. Se você não o fez ainda, se você já proclamou a sua fé, se você já disse que você é um seguidor do Senhor Jesus, o próximo passo é o batismo. Você precisa ser batizado. Estou aceitando nomes. Tem 4 até agora. Todo ano tem 4, 5 sendo batizados. Aí, glórias a Deus por isso. Mas podia ser uns 20, não podia não? Podia, não podia? Pois é. Ananias então toca e diz: irmão Saulo. Está vendo como o Evangelho une as pessoas? Ele podia ter falado: perseguidor Saulo, né? Doido Saulo, assassino Saulo. Não. O Senhor Jesus já tinha preparado o seu coração e ele disse: vá lá, fale com ele. Fale com ele. Imediatamente ele se levanta e é batizado. E assim sucessivamente no livro de Atos dos Apóstolos. Sempre. Eles creram e foram batizados. Eles creram e foram batizados. Eles creram e foram batizados. E o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo Atos dos Apóstolos para você. É por isso que nós continuamos esse trabalho todo. Nós estamos aqui continuando. Amém? Está vendo a maneira como Deus une os crentes? É assim que Ele faz. Ele te trouxe aqui para me chamar de irmão. Para chamar de irmã essa que está do seu lado. E a que pisa no calo às vezes, viu? Mas mesmo assim é irmão. Mesmo assim é irmã. Ele pega Ananias e Saulo e os coloca juntos.
e Ananias o chama de irmão. O evangelho precisa ser anunciado até para esse pessoal igual Saulo. Sabe por quê? Porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo pode transformá-lo em Paulo. Deus já mudou seu nome? Deus já mudou seu nome? Não é aqui não, é no mundo espiritual que eu estou dizendo. Eu já tenho outro nome. Eu já tenho outro nome. Não sei qual é ainda. Você já nasceu de novo? Você já nasceu do Espírito? Você já entendeu o poder do Evangelho? Já entendeu o poder da cruz do Senhor Jesus? Já entendeu esse poder? Se você entendeu, mais tarde você vai partilhar comigo da mesa do Senhor. Porque Ele diz que aqueles que entenderam, são chamados a partilhar da mesa. Aqueles que você chama de irmão e de irmã, são convidados a participar da mesa do Senhor Jesus. O Evangelho precisa ser anunciado. O Evangelho une as pessoas e o Evangelho muda as pessoas. Você acredita? Você crê que o Evangelho muda as pessoas? Amém. Se você não crê, hoje eu tenho uma prova. Pergunta para minha mãe. Você não crê que o Evangelho muda as pessoas? Pergunta para minha mãe. Pergunta para ela no final do culto. Quem era o Leandro 15, 16, 17, 18? 18 anos atrás. Pergunta para minha mãe quem era o Leandro. Rebelde. Nervosinho. Pergunta. O Evangelho muda as pessoas. Verso 20. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar na sinagoga que Jesus é o Filho de Deus. Gente, agora há pouco esse menino estava perseguindo, querendo matar. Agora ele vem na sinagoga, onde ele estava indo buscar autorização para matar os crentes. Agora ele vem e prega, não, esse Jesus aí é o Senhor. Imagina o povo que estava lá, falando, esse menino está doido. Esse menino, o que aconteceu com ele? Ele mudou. O que aconteceu com ele? Exatamente assim que Deus faz. Transformou, como se fosse dar água para o vinho. Ele passou de perseguidor a pregador. Ele dizia o seguinte, ele pregava nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é aquele homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? Não era aquele? O que aconteceu com ele agora? Ele mudou? O que aconteceu com ele? E aí continua. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando, não só pregando, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ou seja, Paulo pregava com a boca e vivia com a sua vida. Ele não só pregava, mas ele vivia o evangelho que pregava. Ele demonstrava que Cristo é o Senhor. Ele não só pregava, ele demonstrava que Cristo é o Senhor. Nós temos feito isso? Ou nós só falamos? Só falamos. Que nem tem hoje a modinha lá no Brasil. Fala muito, né? Fala muito, mas viver que é bom nada. É assim. Ele demonstrava que Cristo é o Senhor. E não veio para cá justamente para levar presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. É o Cristo. Eles diziam, gente, a gente conhece esse homem. Ele vinha aqui, ele era mestre da lei aqui com a gente. Não é aquele que viveu aos pés de Gamaliel? Não é aquele que o olho envermelhava quando falava dos crentes? Agora ele está com eles? Agora ele está andando com eles? O que está acontecendo na vida desse homem? O evangelho transforma, ele muda as pessoas. Verso 27, vamos pular um pouquinho, vamos para o verso 27. Então, Barnabé, 26. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se com os discípulos, mas todos estavam o quê? Com medo dele.
Todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Olha aqui, o evangelho unindo pessoas de novo. Barnabé, também conhecido como José do quê? Das Consolações. Que encorajador, né? Você está vendo a importância dos relacionamentos, gente? Vocês estão percebendo a importância de se relacionar com pessoas? Gente, eu já cansei de dizer isso aqui, vou dizer de novo. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Nós precisamos de pessoas para nos fortalecer, para nos encorajar, para orar com a gente, para ser um ombro amigo para chorar, para ser um abraço para dar. Nós precisamos de gente. Barnabé foi o consolador, foi o encorajador aqui. Enquanto todos os condenavam, ele disse: opa, é verdade o que ele está dizendo. É verdade, ele foi transformado. Eu vi e eu ouvi do que Jesus fez na vida dele. Ele foi transformado. Ele é um homem transformado. O evangelho muda todo mundo. O evangelho pode mudar qualquer um. Não existe caso perdido para o Senhor Jesus, não. Não olhe para o lado ou pense naquela pessoa que você está aí pensando, imagina, fala, aquele lá é um caso perdido. Não é não. Não é não. Você já pregou o evangelho para ele ou para ela, que você está pensando aí agora? Já pregou o evangelho? Se já, continue pregando, porque esse é o seu papel. Se não, toma vergonha na cara e vai pregar. Vai pregar. Que é para isso que nós somos chamados. Para isso que nós somos chamados. Verso 28. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente no nome do Senhor. Gente, olha que coisa linda. Pregava corajosamente. E adivinha, aqueles que antes apoiavam Saulo agora queriam matá-lo. Mas ele pregava corajosamente, sabendo que estava correndo risco de morte, sabendo que estava correndo risco de apedrejamento, igual aquele que ele consentiu. Há um tempinho atrás, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele estava lá. Aí ele deve ter pensado, agora pode ser minha vez. Mas nem assim ele se calou. Ele continuou pregando corajosamente. E assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, verso 31, tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A paz mencionada aqui, gente, é a paz que só o Evangelho pode trazer. É a paz do Senhor Jesus. É aquela paz que excede todo entendimento. Você não consegue explicar. As coisas estão caindo. As coisas estão ruins. Você está sem trabalho. Você está sem dinheiro. As contas estão vindo. Você não sabe de onde tirar, mas você está em paz. Essa é a paz do Senhor Jesus. Seu marido está perdido. Seus filhos não estão na igreja, mas você está em paz porque a sua confiança está no Senhor Jesus. É essa paz. É essa paz que a igreja estava passando. Sabe por quê? Porque a igreja continua sendo perseguida, inclusive com Paulo agora. Mas eles estavam em paz. Em paz. O evangelho precisa ser anunciado. O evangelho tem poder de unir. E o evangelho tem poder de transformar. Amém? O cristianismo não conhece caso sem solução. Você que está me ouvindo aqui hoje, você precisa saber que Jesus, além de salvar, Ele muda. Jesus, Ele salva e Ele te transforma. Você não é mais você. Você é nova. Eis que as coisas velhas, e eis que tudo, nova criatura no Senhor Jesus. Então vamos parar de voltar a viver aquela antiga criatura. Vamos parar de querer voltar
aquelas coisas que a criatura fazia antes de Cristo. Vamos viver em novidade de vida. Vamos viver como servos do Senhor Jesus. Vamos viver como crentes separados, santos, separados pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele quer fazer uma transformação total na sua vida. Você crê nisso? Ele quer fazer. Você crê nisso? Amém. A pergunta é agora, e você? Você quer ser transformado? O Evangelho pode transformar. O Senhor Jesus pode transformar. O Espírito Santo pode transformar. Você quer ser transformado? Outro dia eu brinquei aí com o pessoal aí, falei assim, é para erguer a mão, tá bom? Quem quer mudança aí? Quem quer mudança? Pode levantar a mão. Quem quer mudança? Quem quer mudar? Quem quer mudar? Tá vendo? Como você... Né? Quem quer mudança? Quem quer mudar? Porque é difícil. Eu quero que a minha esposa mude, mas eu não quero mudar. Quero que meu marido mude, mas eu não quero mudar. Está bem assim. Meus filhos, se eles mudassem. Minha mãe, seria uma benção se ela mudasse. É mãe. Agora eu posso falar, ela está aqui. Mas é verdade. Nós queremos que tudo mude ao nosso redor, não é verdade? Aí quando Deus fala com você, fala assim, você, comece a mudança em você. Eu vou começar em você. Porque através da sua vida, eu vou mudar sua esposa, eu vou mudar seu marido, eu vou mudar seus filhos, sua família, um por um. Apenas creia em mim, mas comece a mudança em você. É você. Eu estou falando agora com você. Não adianta cutucar quem está do seu lado, não. É com você. Comece a mudança com você. Nós acabamos de dizer, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, ele ou ela é uma nova criatura. As velhas coisas passaram, coisas velhas, os seus pecados, a sua vergonha, a sua culpa, as coisas sujas que vocês faziam, passou, e eis que tudo se fez novo, uma transformação total na vida daquele que crê no Senhor Jesus. Está pronto para mudar? Está pronto para mudar? Então vamos orar por essa mudança. Não vamos fazer como Ananias, não. Ficar, será que Deus está certo? Vamos aceitar a vontade do Senhor nas nossas vidas. E agora, se você ouviu, não só hoje, mas se você já ouviu a mensagem do Evangelho, se você já entendeu o que é essa mensagem das boas novas, se você já entendeu o porquê que essa cruz aqui está vazia, a cruz está vazia, gente. E não somente a cruz, o túmulo está vazio. O Senhor Jesus ressuscitou. O Senhor Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos ser salvos. E Ele diz, um dia vocês fiquem aí agora, preguem o Evangelho, sejam transformados de glória em glória, porque um dia eu vou voltar para te buscar. E é assim que Ele ordenou até que Ele volte. Compartilhe da mesa do Senhor. Eu quero te convidar essa noite, se você entendeu essa mensagem do Evangelho, se você entendeu o que Cristo fez na cruz do Calvário, se você entendeu que Ele é o seu Salvador, se você entendeu que Ele te salvou, eu te convido a partilhar dessa mesa hoje. Nós aqui não temos o costume de só deixar partilhar da ceia do Senhor quem é membro da igreja. Em algumas igrejas acontecem assim. Mas aqui nós dizemos o seguinte, se você faz parte da família de Cristo, se você faz parte da família de Cristo, você é convidado a participar dessa mesa. Amém? Eu gostaria de convidar o irmão Carlos e o irmão Kleber para me ajudar aqui, por favor. Enquanto isso, eu gostaria que você estivesse meditando em tudo que foi dito essa noite, não somente isso, mas no que foi feito por mim e por você na cruz do Calvário. O poder do Evangelho, o poder da cruz,